Imagine um momento na história onde o céu desceu à terra, um momento em que a presença do Deus Todo-Poderoso se manifestou de forma tão tangível e poderosa que ninguém, nem mesmo os sacerdotes mais preparados, podia ficar de pé. Um silêncio total, quebrado apenas pelo som de uma fumaça densa e gloriosa que enchia o mais santo dos lugares, fazendo com que todo o trabalho humano se tornasse insignificante diante da majestade divina. O que era essa fumaça? Por que ela apareceu? E o que a sua presença nos revela sobre o poder, a santidade e o desejo de Deus de habitar entre a sua criação? Hoje, vamos mergulhar nas páginas de 1 Reis e 2. Crônicas para desvendar o mistério do dia em que o Templo de Salomão foi preenchido com a glória de Deus em uma nuvem de fumaça. Se você busca conhecimento profundo e quer desvendar os fatos por trás dos mistérios mais profundos da Bíblia, inscreva-se no canal Fatos da Escrita e ative o sininho. Você não vai querer perder o que está por vir. 1. O contexto histórico, a construção do Templo de Salomão. Para entender a magnitude da manifestação, precisamos primeiro entender a jornada até aquele momento. Durante séculos, o povo de Israel, desde a sua libertação do Egito, adorava a Deus em uma estrutura temporária e portátil. O tabernáculo, Deus, em sua misericórdia, habitava em uma tenda, viajando com seu povo pelo deserto. Mas o rei Davi tinha um desejo em seu coração: construir uma casa permanente para o Senhor, um lugar de honra digno da glória de Deus. No entanto, Deus disse a Davi que essa tarefa caberia ao seu filho Salomão, um homem de paz. O projeto do Templo de Salomão foi uma das maiores empreitadas da história antiga. A Bíblia nos diz que a construção durou 7 anos. Milhares de trabalhadores, os materiais mais caros e raros, cedro do Líbano, ouro, pedras preciosas foram usados para construir uma estrutura que não era apenas um edifício, mas o centro físico da fé de Israel. Ele era o símbolo da aliança de Deus com seu povo, um ponto de encontro entre o céu e a terra. Tudo foi feito com precisão meticulosa, de acordo com as instruções divinas. O templo era uma obra de arte arquitetônica e espiritual, uma representação da dedicação humana em honrar a Deus, mas o templo, por si só, era apenas uma construção. Para Say Turner, a casa do Senhor, ele precisava de algo que nenhuma mão humana poderia criar: a presença de Deus. 2. O momento da consagração, o testemunho de 1 Reis e 2 Crônicas. O grande dia finalmente chegou. Salomão convocou todos os anciãos de Israel, os príncipes e os chefes das famílias, para a cerimônia de consagração. O evento central era a transferência da Arca da Aliança do tabernáculo para o Santo dos Santos do novo templo. A arca era o objeto mais sagrado de Israel, contendo as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. Ela representava a própria presença de Deus no meio do seu povo. Os sacerdotes levam a arca para dentro do Santo dos Santos e a colocam debaixo das asas dos querubins. A missão humana estava completa. A dedicação e o esforço do povo foram postos à prova. Então, o milagre aconteceu. Em 1 Reis 8, 10-11 e 2 Crônicas 5, 13-14. A Bíblia relata o evento de forma idêntica e poderosa. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam parar para ministrar, por causa da nuvem, porquanto a glória do Senhor enchera a casa de Deus. A fumaça não era fumaça de incenso, era a manifestação visível da glória de Deus.
era o sinal de que Deus havia aceitado o templo e havia escolhido fazer dele o seu lugar de habitação entre os homens. A glória era tão intensa que os sacerdotes, que eram os únicos com permissão para estar naquele lugar, não podiam continuar com seus deveres. Eles foram forçados a se curvar e se prostrar, a reconhecer que, apesar de toda a sua preparação e santidade, a presença de Deus era algo que nenhum homem poderia conter ou controlar. 3. O significado da fumaça. A glória Shekinah, essa nuvem de fumaça, não era uma novidade. Ela era a mesma manifestação da presença de Deus que o povo de Israel já conhecia. O termo hebraico para essa manifestação é Shekinah, que significa habitar ou residir. Ela é a representação visível da glória de Deus que habita em um lugar específico. Nós vemos a glória Shekinah em vários momentos cruciais da história de Israel. No Monte Sinai, Deus desceu sobre o Monte Sinai em uma nuvem espessa para dar a lei a Moisés. A fumaça cobriu o monte, o que amedrontou o povo e mostrou a santidade e o poder de Deus no tabernáculo. Após a construção do tabernáculo no deserto, a glória de Deus encheu a tenda. A nuvem pairava sobre o tabernáculo de dia e uma coluna de fogo de noite, guiando o povo. A glória no templo de Salomão foi o ápice dessa jornada. Ela era a prova de que Deus, que havia guiado seu povo por meio de uma nuvem no deserto, estava agora fazendo sua morada permanente entre eles, em uma casa que eles haviam construído para ele. Era confirmação de que a aliança estava ativa e que Deus honrava o esforço de seu povo em adorá-lo. A humildade de Salomão. A oração diante da glória, a resposta de Salomão a essa manifestação foi a mais humilde e profunda. Ele se ajoelhou e proferiu uma oração de consagração, reconhecendo que, apesar de toda a majestade do templo, nenhuma estrutura feita por mãos humanas poderia conter a totalidade de Deus em um Reis 8:27. Salomão diz: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Essa oração demonstra que o templo não era uma prisão para Deus, mas um ponto de contato, um lugar designado para o povo orar e clamar, na esperança de que Deus ouvisse suas preces. A fumaça da glória de Deus não veio para que Deus fosse confinado, mas para que ele se tornasse visível e acessível ao seu povo, mostrando que mesmo em sua onipresença, ele tem o desejo de se manifestar e habitar entre nós. 5. O fim da fumaça. Por que a glória se foi? A história do templo, infelizmente, não termina com a glória. Com o tempo, o povo de Israel se desviou da aliança, praticando a idolatria e a desobediência. A glória de Deus, que é pura e santa, não pode habitar onde há pecado. Os profetas de Deus, como Ezequiel, testemunharam a visão angustiante da glória de Deus se afastando do templo, deixando-o vazio e vulnerável à destruição. A glória que havia entrado com reverência e poder deixou o templo em passos lentos, mas definitivos, como um sinal de que a aliança havia sido quebrada. O templo, que já foi o lar da presença de Deus, se tornou apenas um edifício de pedra. A fumaça havia se dissipado e a proteção divina se foi. Conclusão. A glória eterna, a fumaça de Deus e a presença em Cristo. A história da fumaça da glória de Deus no Templo de Salomão
é mais do que um relato antigo. É uma lição profunda sobre a natureza de Deus e seu desejo de habitar com a humanidade. A glória que encheu o templo era temporária, ligada a uma estrutura física e a uma aliança condicional. A verdadeira e eterna Shekinah não está em um edifício, mas em uma pessoa. A Bíblia nos diz que a promessa de Deus de habitar entre nós se cumpriu em Jesus Cristo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, Mateus 1:23. Nele, a glória de Deus habita em plenitude, não em uma fumaça ou uma nuvem, mas em um corpo humano. E, com a vinda do Espírito Santo, a glória de Deus não está mais confinada a um templo de pedra, mas agora habita em cada um que crê. O apóstolo Paulo nos lembra que nós somos o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19. A fumaça que encheu o templo de Salomão era uma prévia do que Deus faria por meio de Cristo. Tornar a sua presença disponível a todos nós, de forma íntima e pessoal. O mistério da fumaça no templo é um lembrete de que o desejo de Deus é estar conosco. E essa promessa se cumpre de forma perfeita e eterna em Cristo. A sua glória, que antes encheu um edifício, agora quer encher o seu coração.